finalmente chegamos à nossa última etapa da progressão aritmética. Antes da gente entrar na soma dos termos de uma PA, vamos fazer mais dois exemplos de tipos de exercícios que podem cair numa prova. Esse exercício é sobre interpolação, ou quando ele pede para você inserir termos aritméticos. Interpolando-se 7 termos aritméticos entre os números 10 e 98, obtém-se uma progressão aritmética cujo termo central é... Pelo fato dele estar te dando o primeiro e o último termo, que ele fala ali entre 10 e 98, então o 10 é o teu A1 e o 98 é o teu último termo, o AN, já que a gente não sabe qual é a última posição em que ele se encontra. Mas ele pede pra gente colocar 7 termos entre esses dois números. Se tem 7 termos entre esses dois números e o primeiro termo é o A1, quer dizer que eu vou ter A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. E aí o 98 que estará na posição de número 9. Colocarmos 7 termos entre os números 10 e 98. E ele quer saber o termo central. Primeiro de tudo, nós temos que ver o que é o que. O A1 será o 10, certo? Como terão 7 termos, esse seria o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8 e o 98 vai ser o nosso A9, tá? Pelo A9, pelas informações que eu tenho, eu colocando na fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, eu consigo achar a razão. Porque ao invés de colocar AN, eu vou usar o A9. Só que o A9 vale 98. O A1 vale 10. Mas o N, ele não está na posição 9, na nona posição, então aqui é 9 menos 1 da fórmula, vezes a razão, que seria a minha única incógnita aqui, que é o que eu quero achar. Então, eu passo esse 10 para cá diminuindo. 9 menos 1 é 8, 8 vezes R é 8R. 98 menos 10 dá 88, igual a 8R. O 8 eu passo dividindo, certo? Então, o meu R será, fazendo essa continha, 80 divididos por 8 vai dar 11. A PA que nós inventamos aqui, com esses 7 termos, terá a razão de 11. Só que não é isso que ele pede, né? Ele quer o termo central. Se nós formos ver, quem está no meio é o próprio A5. Então, eu tenho 4 para cá e 4 termos para lá. Então, ele será o nosso termo central, certo? Olha lá, o termo central. Para achar o termo central, nós temos que achar o A5. É só colocar nessa fórmula de novo. Só que agora, em vez de achar a razão que nós já achamos, nós iremos achar o valor de A5. O A1, nós sabemos que é 10, mais o N menos 1 é 5, porque eu quero o cara que está na quinta posição, 5 menos 1, vezes a razão, que é 11. Agora, continha básica, né? O 10 eu vou repetir. 5 menos 1 dá 4, e 4 vezes 11 dá 44. O A5 vai ficar 10 mais 44, que dá 54, que é a resposta letra C. Esse aqui é do tipo quando ele te dá uns 3 termos em função de uma letrinha e quer que você descubra o valor daquela letrinha para que aquilo seja uma progressão aritmética. A gente vai utilizar a condição de existência de uma progressão aritmética para resolução desse exercício. Como nós faremos isso? Lembra que a gente falou que para nós conseguirmos a razão de uma PA, é só você pegar o termo menos o seu antecessor e você terá uma razão.
E a condição de existência de uma PA é que essa razão se mantenha constante e que ela seja somada. Para eu conseguir então o A2, eu tenho que pegar o A1 e somar a razão. Para eu ter o próximo termo, eu somo de volta a razão. Se você não se lembra direito como que faz isso, você volta lá em PA Introdução, tá? Todos os vídeos sobre PA estão na descrição desse vídeo. Então vamos lá. O valor de N que torna a sequência 2 mais 3N, menos 5N e 1 menos 4N, uma progressão aritmética, pertence ao intervalo. Pela condição da existência, eu sei que eu consigo esse número a partir deste mais a razão, ok? E esse número eu consigo esse a partir deste mais a razão. Essa razão tem que se permanecer constante. Pelo fato dela ter que ser constante, eu posso dizer, já que eu só tenho 3 termos nessa progressão, eu posso falar que o A3 menos o A2 tem que ser igual ao A2 menos o A1. Porque A3 menos A2 não é a própria razão? E o A2 menos A1 também não é a própria razão? Então, razão tem que ser igual a razão. Essa é a condição de existência de uma progressão aritmética. Só que, quando você for fazer isso, normalmente tem uns sinaizinhos de menos aqui. E pelo fato de eu estar diminuindo também, tem esses negativos dessa formulinha de condição de existência. Lembrando que não importa qual número ou qual posição você colocar aqui. Se eu pegar o A, sei lá, 500 menos o A 499, essa razão tem que permanecer-se constante, beleza? Então, o A3 eu vou colocar entre parênteses por causa dessas peculiaridades aqui, né? O negativo depois para eu fazer a regrinha de sinal, a distributiva. Menos o A2, que é menos 5N, ó lá, ó, igual ao A2, menos 5N novamente, menos o A1, que é 2 mais 3N, certo? Agora, tirando dos parênteses. Esse aqui, como não tem nada colado nele, é só tirar. Menos com menos dá mais. Aqui também só tirar, porque não tem nada na frente. Esse menos, olha como é importante deixar entre parênteses, porque ele vale tanto pro 2 quanto pro mais 3N, certo? Então, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos também, certo? Agora, passando tudo que é N para um lado e tudo que não é para o outro, aqui, ó, eu já vou fazer 5N menos 4N dá N. Esse menos 5N vem para cá como mais 5N. E esse menos 3N vem para cá como mais 3N, certo? Igual. Esse menos 2 permanece aqui. E esse 1 perdidinho vai para lá também como menos 1. Aqui, 5N mais N dá 6. Mais 3N dá 9N, que é igual a menos 3. O 9 multiplica o N, então passa dividindo. Eu posso simplificar aqui, né? Por 3 aqui, por 3 aqui, ficaria menos 1 sobre 9. Só que nas respostas não tem nada disso, né? Ele tá falando entre que número que tá, em qual intervalo situa-se o menos 1 sobre 3, desculpa aqui, sobre 3, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3. Aonde que ele tá. Se eu pegar o 1 e dividir por 3, fazendo a reguinha de sinal, dá menos com mais que dá menos. E 1 dividido por 3 dá uma dízima que é 0,333, tá? Então, a gente vai ver que esse resultado estará entre menos 1 e 0, que dá a letra B. Vocês se lembram que no vídeo de introdução eu fiz uma breve história sobre as progressões aritméticas e falei do Gauss, e quando ele era criancinha, a prof dele chegou para ele e pediu para que ele pegasse a soma de todos os números naturais de 1 a 100
Ele deve ter pedido isso para eles ficarem quietinhos um pouco, né? Mas aí o Gauss pegou e fez rapidinho e não deu muito certo a invenção da prof, do probleminha para eles ficarem um pouco quietinhos, calculando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e assim até 100. E o que ele fez? Ele colocou na fórmula dele, na verdade ele fez a fórmula que é a seguinte: Sn é igual, abre parênteses, A1 mais AN, que seria o nosso último termo da soma desses termos da PA, fecha parênteses, vezes o número de termos que eu tenho nessa progressão aritmética divididos por 2. Do exemplo do Gauss, o A1 seria o próprio número 1, e o AN, que seria o A100, já que eu vou ter 100 termos, é o nosso próprio 100. Então, A1 mais 100, A1 mais AN, que é A1 mais 100, vezes N, que é o número de termos, que nesse caso também é 100, e eu divido por 2, eu vou ter o 5.050, certo? Agora vamos fazer um exemplo de exercício de soma de termos de uma PA da Mackenzie. As somas dos N primeiros termos das sequências aritméticas 8, 12, nanana, e 17, 19, nanana, são iguais. Então, N vale. A primeira coisa que nós vamos fazer é achar, pelo que o enunciado diz, né? Ele falou que a soma dessa PA é igual à soma dessa quando eu somo N números de cada uma. Então, o que elas têm em comum é somente o número de termos somados, tá? Então, quer dizer que o N desta vai ser igual ao N desta. Então, a soma dos N números desta PA vão ser igual à soma dos N números desta outra. Sabendo que a fórmula da soma dos N termos de uma progressão aritmética é A1 mais AN vezes N sobre 2, o que eu vou fazer? Eu vou igualar exatamente isso aqui. Só que antes de qualquer coisa, eu tenho que deixar tudo em função de A, N e N, porque não é inteligente eu ter mais de uma incógnita aqui, certo? Nessa primeira PA aqui, eu tô vendo que de 8 vai para 12, e como ele afirmou para mim que isso é uma progressão aritmética, eu sei que eu tenho que pegar o 8, somar um número para dar 12. Ou eu pego simplesmente o A2 menos o A1. Essa razão será, então, 4. Essa aqui é a mesma coisa. Só eu ver 17 mais que número que dá 19, ou 19 menos 17, que eu tenho a minha razão de 2, beleza? O A1, tanto desta quanto desta, já vem explícito, certo? Só que eu não tenho o tal do AN. E eu vou colocar na formulinha do termo geral para deixar mais bonitinho isto aqui, certo? Para esta progressão, o AN vai ser o A1, que é 8, mais o N, eu não sei, menos 1 da fórmula, e a razão nós sabemos que é 4. Porque 8 mais isso aqui faz a distributiva, N vezes 4 dá 4N, e 4 vezes menos 1, menos 4, certo? Esse AN, 8 menos 4 dá 4, mais 4N, eu vou ter isto aqui como o meu AN desta progressão aritmética. Irei fazer a mesma coisa para essa, colocando na fórmula do termo geral, eu terei que AN é igual ao A1, que é 17, mais o N menos 1, o N que eu quero, né? Vezes R, que nós achamos que é 2. Também vamos fazer a distributiva. 2 vezes N, 2N, menos 1 vezes 2, menos 2. 17 menos 2 vai dar 15, mais 2N. Esse aqui é o AN desta progressão. Agora vamos colocar cada um nesta fórmula da soma. Para essa progressão, eu vou fazer A1 mais AN. O A1 não é 8, mais o AN não é tudo isso aqui?
4 mais 4n, tudo isso entre parênteses, vezes n sobre 2, certo? Aí aqui eu vou fazer o quê? Exatamente a mesma coisa, só que com os dados dessa progressão. É o A1 mais o AN que a gente achou aqui, que é 15 mais 2n, tudo entre parênteses, vezes n, porque o n multiplica tudo que tá aqui dentro, então por isso que é o parênteses, sobre 2. Só que como ele falou que são n números, o n é igual tanto para esse quanto para esse. Pelo fato dele aparecer tanto aqui quanto aqui, e ele tá multiplicando, eu posso simplificá-lo, ok? E o 2, ele também, ó, eu posso simplificar, porque ele aparece em debaixo de todos os termos, tanto dessa parte por igual, quanto dessa. Então, eu simplifico também. Agora, é só tirar do parênteses e achar o valor de n. Ó, 8 mais 4 dá 12. E 17 mais 15 dá 32. Passando tudo que é n para cá e tudo que não é para lá, 2n passa para cá como menos 2n, 32 está aqui e o 12 vem para cá negativo. 4n menos 2n dá 2n, 32 menos 12 dá 20. O 2 multiplica o n, então ele passa dividindo e 20 divididos por 2 dá 10. Então, a soma dos 10 primeiros termos que dá a letra D. É isso aí, chegamos ao fim do nosso assunto PA. Espero que tenha sido proveitoso a vocês. Não deixem de se inscrever, passar os amigos que têm dificuldade nesses assuntos. E se inscreva no canal, dê um joinha e etc. Beijo, até mais!